Considerado um dos clubes mais tradicionais do futebol português, o Boa Vista Futebol Clube atravessa um dos capítulos mais sombrios de toda a sua centenária história. Semanas após ser rebaixado na primeira divisão, o clube voltou a protagonizar um episódio dramático. Perdeu o prazo final para se inscrever na segunda divisão. Com isso, o Boa Vista está, neste momento, fora das competições profissionais da temporada 2025-2026, um cenário impensável para um clube que já foi campeão nacional, disputou competições europeias e revelou nomes históricos do futebol português. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz um conteúdo especial com detalhes dessa situação dramática do Boa Vista. Fundado em 1º de agosto de 1903, o Boa Vista Futebol Clube nasceu da iniciativa de comerciantes portugueses e britânicos na cidade de Porto. Inspirado pelo futebol inglês, o clube adotou as cores preta e branca em padrão achadrezado, criando uma identidade única em Portugal. Ao longo das décadas, se consolidou como uma das equipes mais tradicionais do país, mesmo atuando às sombras do poderoso Porto. O Boa Vista sempre foi sinônimo de resiliência, rivalidade e garra. Suas conquistas nas taças de Portugal, as campanhas memoráveis nas competições europeias e a revelação de nomes históricos, como Petit e Ricardo, fizeram o clube uma força respeitável. Porém, o auge veio na temporada 2000-2001, quando a equipe, comandada por Jaime Pacheco, chocou o país ao conquistar a primeira divisão do Campeonato Português, quebrando a hegemonia do trio de ferro Porto, Benfica e Sporting. Mas, enquanto o clube festejava o título, lançava também as bases de uma crise que levaria anos para se revelar. Em preparação para a Eurocopa de 2004, o Boa Vista decidiu modernizar o seu estádio, o Bessa Século XXI. O projeto, orçado inicialmente em 60 milhões de euros, parecia compatível com o novo status do clube. No entanto, tudo mudou em 2008, quando a deflagração de um escândalo mudou para sempre a jornada do Boa Vista. Mais precisamente em maio de 2008, uma investigação conduzida pela Federação Portuguesa de Futebol e pelas autoridades judiciais revelou um esquema de manipulação de resultados, abalando profundamente a credibilidade do futebol nacional. O Boa Vista foi um dos clubes duramente penalizados. A equipe foi considerada culpada de coagir árbitros durante a temporada 2003-2004, sendo punida com um rebaixamento administrativo para a segunda divisão em 2009. As coisas não têm corrido muito bem, não tem, Fator, não tem. Depois também, caraças, pá, há determinadas previsões, pá, depois trocam sempre tudo, pá. Às vezes... Este indivíduo, pá, que nasceu lá na ilha, pá, para que é que o mandaram para lá? Tem estado bem connosco, pronto, e não foi assim uma coisa. Sim. Não houve, pá, não há nada, não dão, há lá um lance de penalti, não marca e tal. Não marcou, pois foi. E podia ter, Fator, e podia ter marcado sem que não ficava nada sobrecarregado, nada. Não marcava. E vai marcar aquele raio daquele livro, que é um livro que também não é clara, pá. Exato. É assim, olha, pá, enfim. Mas não, ainda há possibilidade de chegarem a outros objetivos, Fator, vamos lá ver. Mas isso tem que ser um trabalho de fundo bem feito, pá. Sim. Porque, pá, o que eu fico mais aborrecido, pá, é que eu falo com Barbas, pá. Sim. Dou-lhe mais ou menos, pá, vê-se uma tática. Exato. Nós, pá, entregamos a tática, pá. Exato. Mas coisas que não são coisas escandalizadas. Exato. Por exemplo, tínhamos solicitado para ali, pá, o militar, lá o Henriques, não é? Não era estar a pedir nenhuma coisa que fosse para lá fazer escândalos. Não tinha nenhuma ligação àquela terra, pá, conforme este tem. Como outra tinha. Alteram as coisas, pá, assim de um dia para o outro, um gajo depois fica descalço, pá. Exato. A decisão foi histórica e controversa, marcando um ponto de inflexão na história do clube. Além do rebaixamento para a segunda divisão, o Boa Vista perdeu patrocinadores e boa parte de suas receitas.
as coisas pioraram ainda mais em 2010, quando foi parar em uma espécie de terceira divisão. Isso fez o clube, além de acumular dívidas com credores, parar de pagar a reforma do estádio. Logo, tudo virou uma bola de neve e isso obrigou o Boa Vista a apostar em uma mudança estrutural profunda. Diante de um cenário cada vez mais instável, o Boa Vista passou a buscar uma nova estrutura que permitisse reerguer-se. Foi assim que, em 2013, com base em decisões judiciais, o clube recebeu uma autorização para retornar à primeira divisão. Mas, para isso, precisava se adaptar às novas exigências legais do futebol português. Foi nesse contexto que o Boa Vista criou sua Sociedade Anônima Desportiva, a SAD, separando oficialmente a gestão do futebol profissional da estrutura associativa tradicional. A medida, adotada por diversos clubes em Portugal, prometia modernização, transparência e atração de investidores externos. Porém, o que parecia ser um começo acabou tornando-se uma cicatriz de um problema ainda maior. A SAD, longe de profissionalizar e estabilizar o clube, tornou-se um organismo paralelo, com pouca transparência e decisões altamente questionáveis. A decisão do retorno à primeira divisão lá em 2013 mascarou os problemas profundos de gestão e sustentabilidade financeira. O tempo passou, os investimentos minguaram, os resultados desportivos estagnaram e as dívidas explodiram. Em 2024, a situação chegou a um ponto crítico. A SAD do Boa Vista acumulava um passivo de 166 milhões de euros, envolvendo dívidas fiscais, trabalhistas, transferbans e obrigações financeiras diversas. O clube associativo, por sua vez, apresentava cerca de 85 milhões de euros em dívidas, a maioria herdada dos juros acumulados pela reforma do estádio Bessa século XXI. Desesperada por uma saída, a SAD recorreu ao PRE, Processo Especial de Revitalização, um mecanismo legal que permite às empresas de Portugal em dificuldades negociarem com credores e evitarem a falência. A proposta do Boa Vista era simples: aprovar um plano que reestruturasse as dívidas e permitisse a obtenção das certidões fiscais exigidas para participar das competições profissionais de Portugal. O plano foi levado à votação e os credores, que representavam 114 milhões de euros em dívidas, votaram a favor, enquanto o restante votou contra. Dessa forma, o processo especial de revitalização do Boa Vista acabou rejeitado. Com o fracasso do PRE, a SAD do Boa Vista não conseguiu obter as certidões necessárias junto à autoridade tributária e à segurança social. Logo, sem esses documentos, o time perdeu o direito de se inscrever nas competições profissionais de Portugal. Ou seja, semanas depois de ser rebaixado em campo na primeira divisão, o clube também ficou impedido de participar da segunda divisão. Estima-se que seriam necessários cerca de 2,5 milhões de euros para regularizar a situação fiscal. Mas até o dia 26 de junho, prazo final para inscrição na segunda divisão, esse dinheiro não apareceu. No centro dessa tempestade está também presente a figura de Gerhard Lopes, empresário luxemburguês que se tornou o acionista majoritário da SAD do Boa Vista em outubro de 2021. Dono de um histórico polêmico no futebol europeu, Lopes já havia deixado para trás passivos complicados em clubes da Bélgica e da França, e no Boa Vista repetiu a fórmula. Lopes chegou prometendo investimento, estabilidade e um projeto de longo prazo. Mas, infelizmente, não cumpriu com sua palavra. Deixou a gestão nas mãos de terceiros, não honrou compromissos básicos e se mostrou alheio às necessidades do clube em momentos decisivos. Para completar o cenário de falência institucional, hoje, segundo alguns especialistas lá de Portugal, a única opção viável para o Boa Vista parece ser a cisão completa entre clube e SAD. Fazendo isso, o próximo passo seria inscrever a agremiação nos campeonatos distritais do Porto. À beira do colapso total, o Boa Vista enfrenta agora a mais importante decisão de sua história centenária:
A inscrição nas competições distritais representaria uma queda simbólica, mas também uma oportunidade de recomeço, sem os escombros financeiros da SAD e com uma estrutura de clube livre para se reorganizar. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!